os segredos dos cristais vaginais para a cura da sexualidade e a manifestação dos desejos. Hoje a gente vai falar com as deusas aladas da nossa nave do prazer. Boa noite! Oi, Eliane, Raquel, bem-vindas, bem-vindas. Vamos desvendar hoje esses segredos, esses mistérios. Gente, mulher é um mistério, é ou não é? É ou não é que mulher é um mistério? A gente vive buscando, a gente vive. A gente, na verdade, tem uma sede, né, de encontrar essa feminilidade, de encontrar essa potência. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais alguns, né, dos segredos e dos mistérios que a gente guarda dentro da gente e que a maioria das mulheres não sabem. Essa que é a verdade. A maioria das mulheres não sabem a potência que tem dentro do seu próprio corpo. E aqui a gente vai dar um passo para você destravar tudo isso e conhecer e saber o caminho para você realmente curar e expandir a sexualidade de uma forma profunda, definitiva e poder usufruir, né, de tudo isso da forma que você bem desejar e quiser. Então sejam bem-vindas, eu vou me despedir do pessoal aqui do Instagram e a gente vai aprofundar aqui na nossa área VIP da Ala do Prazer, a Sexy Egg. E para vocês aqui do Instagram que não entraram ainda para a área VIP, para ter essas aulas de autoconhecimento e aprofundamento, ali no meu story tem o link. Entra lá que as próximas aulas vocês vão conseguir participar também. Um beijinho para vocês e até a próxima. Muito bem, agora estou com vocês aqui, né? Já fizemos a chamada para a mulherada aí. E agora, minhas deusas, bora lá aprofundar tudo isso? Ó, vou deixar o chat aberto aqui para vocês irem compartilhando os insights de vocês, tá? Para a gente ir conversando sobre isso. Eu vou desligar aqui já o Instagram. E a gente trocar ideia, tá? Porque a aula de hoje é uma aula bem dinâmica, tá? É uma aula bem dinâmica e a gente vai aprofundando à medida em que vocês vão trazendo também as experiências e as curiosidades de vocês. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Me conta uma coisa, vamos começar agora. Você já sabia que o útero ele tem esse poder de manifestar desejos? Que a gente ouve por aí, né? Ai, porque a mente, ai, porque as emoções, ai, porque as pesquisas. Isso a gente ouve falar bastante por aí. Mas você já ouviu falar que o útero é um portal de manifestação de desejo? Me conta aí se você já sabia. Se você não sabia, agora eu vou te contar. Agora eu vou te contar desse poder oculto aí do nosso útero. E o poder oculto dos cristais vaginais, que são uma das ferramentas que vão auxiliar a destravar, a despertar esse portal que está bem adormecido, né? Essa que é a verdade. O portal da sexualidade feminina, ele ainda está muito bloqueado, ele ainda está muito travado. Porque a gente tem uma concepção de que a nossa vagina, o nosso útero servem para ter filho, serve para a gente transar, serve para a gente compartilhar. Sim, serve sim, mas é muito mais do que isso. Inclusive a falta de libido, a falta de desejo tem tudo a ver com essas travas de crenças, de memórias que a gente traz. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Os meus estudos, deusas, sobre esses cristais, eles começaram já fazem 12 anos, mais ou menos, tá? 10 anos atrás, por aí. E hoje eu quero trazer algumas informações sobre isso de uma forma que eu experienciei, tá? Que eu experienciei essa ferramenta para vocês entenderem o porquê tanto resultado. O que acontece dentro dessa metodologia? O que acontece com o nosso útero? Por que a gente consegue manifestar os nossos desejos e curar a nossa sexualidade definitivamente? Então, nesse período aí, desses 10 anos,
Eu quero trazer algumas informações, inclusive sobre a nossa própria potência espiritual. Minha deusa, o negócio é profundo. Sim, os cristais em contato com o nosso canal vaginal, eles nos mostram muitos segredos, muitos mistérios que ninguém mostra para a gente lá fora, que ninguém conta. Mas para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu quero começar do começo, né? Tem muita mulher que não sabe o que é cristal vaginal, que não sabe o que é, como é que a gente chama os cristais vaginais. A gente chama de yoni eggs, tá? Que essa metodologia, né? Essa ferramenta veio de fora. Então, yoni, tá? Egg, o que significa isso? São cristais vaginais em forma de ovo. Egg é o ovo em inglês. Ioni é o portal sagrado de luz, né? É uma nomenclatura que também veio de fora, tá? Da filosofia hindu. A gente aprende isso, essas nomenclaturas, e a gente começa a utilizar. Porque quando a gente chama a nossa vagina de Ioni, a gente já está tornando ela sagrada. Então, Ioni Egg, né? É o ovo cósmico que vai abrir o portal sagrado. Olha que lindo isso, gente. Então, o ovo, o próprio ovo, vocês já se deram conta do simbolismo do ovo? O que representa o ovo? Isso a gente deu uma estudadinha lá quando a gente era lá na nossa infância, adolescência, né? Sobre o simbolismo do ovo. Até porque a gente trabalha a Páscoa, que é o simbolismo, que traz esse simbolismo espiritual. Então, o ovo, vamos relembrar aqui, ele é um símbolo que praticamente se explica por si só, né? Porque o ovo, ele simboliza o fruto da vida. Ele representa o nascimento ou o renascimento, a renovação e a criação cíclica. Então, isso já é um arquétipo muito forte, gente. Arquétipo é um simbolismo que permeia o inconsciente da humanidade, tá? Então, olha o que eu estou compartilhando com você, essa informação, tá? É muito poderoso quando você começa a entender e o teu corpo começa a reagir a esse conhecimento. Então, percebe. De uma forma bem simples, a gente pode dizer, né, resumindo toda a história do simbolismo do ovo, que é o símbolo da própria vida, da própria criação. E se o ovo é o simbolismo da própria criação, ele está contido nele a informação do princípio feminino e do princípio masculino. Porque para gerar e para criar uma vida, não é só o feminino, precisa do feminino e do masculino. Estão prestando atenção? O que é a potência que equilibra o feminino e o masculino em nós só pela simbologia? Só pela simbologia de um cristal, que já é uma potência energética vibracional gigantesca, e ainda em formato de ovo. Vocês já tinham percebido isso? Ou a gente olha, né? Deixa eu pegar esse aqui. Mas a gente olha, ai que lindo, que bonitinho, né? E a gente não percebe que por trás desse bonitinho, desse lindinho, tem uma medicina potente, cheia de informações, cheia de símbolos e arquétipos que vão se conectar com os símbolos e os arquétipos que a gente é, que a gente vive, com a nossa personalidade e profundamente com a nossa consciência, né? Então, olha só. Então, o ovo não é um símbolo nosso aqui, é um símbolo universal da criação do mundo, gente. Então, é muito forte, ó, lá no tempo dos celtas, quem estuda a história, quem gosta da história aí, ó, e a gente mesmo estudou lá atrás, né? Os celtas, os gregos, os egípcios, os fenícios, os chineses, e, gente, muitas outras civilizações acreditam, tá? Que o mundo havia nascido de um ovo. Olha isso. Isso aqui não é história em quadrinhos, gente. Essa é a história da nossa humanidade que está impregnado no nosso inconsciente.
tá? Então, não é sobre a galinha só que nasceu do ovo, tem uma simbologia da vida, gente. Então, a gente chama de ovo cósmico, tá? Porque as tradições trazem isso. Então, na maioria das tradições, esse ovo cósmico aparece. Quando é que esse ovo cósmico da vida aparece? Gente, por isso que é importantíssimo a gente saber de onde é que a gente veio, saber da nossa história. Que eu estou aprofundando bem com vocês para você se tocar do que essa ferramenta é capaz e que veio de lá. Por isso que é tão poderosa. Vários povos, a nossa ancestralidade toda veio com esse conhecimento. E que agora a gente está resgatando, que lindo que é, né? Então, meus amores, quando vem o ovo cósmico, né? O ovo cósmico, ele aparece, né? O símbolo da vida, ele aparece depois de um período de caos. Porque é isso que faz fluir, né? A morte, o renascimento, a ciclicidade. Então, depois do caos, depois da morte, vem o ovo para representar uma nova vida. Então, o universo como ovo cósmico, né? Essa cosmologia, que é esse estudo, né, da nossa humanidade, né, da nossa história, a cosmologia principalmente da deusa, que eu quero trazer aqui para vocês, que é o que importa de verdade. Esse ovo é o símbolo universal da criação do mundo pela Grande Mãe, que é manifestada como dentro da nossa história? Como uma deusa pássaro. Olha aqui a deusa pássaro. Por que vocês acham que a deusa Ísis, que é a grande mãe universal, é responsável pela egrégora das sexy eggs? Porque eu tive uma experiência espiritual de iniciação com a deusa pássaro. Por isso que para mim é muito forte isso. Tive todas as confirmações dessa história, sendo que eu nem conhecia essa história, que eu acho que vocês também não conhecem, né? Porque tudo nos bastidores, né, gente? A gente precisa de muita pesquisa, de muito conhecimento para acessar essas consciências nossas perdidas, desfragmentadas por aí, tá? Então, voltando aqui, os antigos egípcios, tá? A gente vai falar dos egípcios, que é uma das civilizações primordiais aqui no nosso planeta. Eles consideravam o Sol como um ovo dourado, posto pela deusa Hathor, que é a mesma deusa Ísis, na sua manifestação como chamada, né, por aquele povo na antiguidade, a gança do rio Nilo, né? Então, nos rituais egípcios, gente, o próprio universo era visto como um ovo cósmico, criado lá no início dos tempos. Vocês têm noção do quanto isso mexe com o nosso DNA? Quantas memórias aqui escondidas da nossa ancestralidade isso brota, isso vem para fora? Então, esse simbolismo, ele está tão forte no nosso inconsciente das mulheres hoje e de todas as mulheres, que é capaz de promover essas mudanças profundas na vida, principalmente relacionada à sexualidade e o relacionamento amoroso. Por quê? Porque nós, mulheres, somos guardiãs do afeto, do amor, da sexualidade, que a sexualidade é a criação da vida. Percebem aí a teia? Então, enquanto, minhas deusas, nós não estamos conectadas e curadas na nossa sexualidade, nós não temos vida. A nossa vida não anda. Nós vamos em direção ao caminho da morte, porque, como eu gosto de falar sempre aqui, só existem dois caminhos. Quando a gente acorda de manhã, qual é o caminho que eu vou pegar? É o caminho da vida ou é o caminho da morte? Então, é sobre isso. Então, a nossa sexualidade, indo nesse lugar de cura, a gente manifesta o que a gente quiser. Os desejos do nosso útero, do nosso coração, não são os desejos da nossa mente. É por isso que
a gente se frustra, ai, porque eu quero um carro novo, ai, porque eu quero um apartamento novo, porque eu quero fazer aquele curso, porque eu quero. Esse querer é do ego, gente. Quando eu falo de desejo, é esse desejo aqui. É o desejo que vem da nossa Kundalini, é o desejo que faz a nossa vida se mover através da nossa essência. E aí, muitas vezes, o desejo da nossa essência não é o desejo que a nossa cabeça quer. Vocês estão entendendo, minhas deusas? Estão entendendo aonde eu quero chegar? Aonde eu quero despertar essa feminilidade, essa potência, esse poder? Então, vamos continuar. Me contem aí se está fazendo sentido para vocês essa história. Adoro histórias, ainda mais uma história dessas que é parte da nossa vida, da nossa própria história. Porque nós somos descendentes dos egípcios, tá? Os egípcios foram os primeiros povos, então a gente é descendente daquele povo do Egito, tá? A partir de lá, a gente veio traçando a nossa caminhada e se espalhando pelo mundo aí. Mas um dos primeiros povos aí veio de lá, inclusive essas medicinas de cura, inclusive toda, né, o nosso conhecimento que foi queimado lá, né, na época da Biblioteca de Alexandria, onde tinha toda a nossa história, né, por isso que foi apagado, e agora eu estou aqui trazendo para vocês um pouquinho, uma gotinha daquilo que é, para expandir de verdade a consciência e vocês entenderem o processo, né? O processo de mergulho profundo de cura e aonde que realmente faz sentido. Então, é por isso que esse simbolismo é tão forte no nosso inconsciente e é capaz de provocar, sim, e promover todas essas mudanças que eu estou compartilhando com vocês aí e que durante, assim, pelo mundo inteiro tem muitas sacerdotisas que oferecem essa medicina. E claro, cada uma com as suas vivências, com os seus portais, porque cada uma, né, tem uma chavezinha aí e que você vai se conectar para abrir as tuas portas também. Então é isso, gente. Essas mudanças na sexualidade, no relacionamento amoroso, já que se trata desse ovo, né? E aí, esse ovo aqui, ele já faz tudo isso aqui. E a gente, na ferramenta da Sexy Egg, a gente introduz, ele é introduzido dentro da nossa Ioni, dentro da nossa vagina, dentro do que, gente? Do portal da vida. Vocês imaginam esse ovo sendo penetrado? É como se você estivesse recebendo toda a luz, toda a informação de renascimento. E aí é impressionante como as mulheres relatam esse processo de morte e renascimento. E morre o quê? O que morre, mano? Morre a pessoa? Não, né? Ninguém nunca morreu nessa utilizando o Ioni Egg, né, gente? E já vou esclarecer um negócio, mano. O primeiro medo que a mulher tem quando vê um ovo desse, claro que não é desse tamanho, tá, gente? Esse aqui é só um simbolismo, inclusive ele é pesadérrimo. Os ovinhos de introduzir no canal vaginal são menores. Mas o maior medo da mulher é que esse ovo, mano, como é que eu vou botar esse ovo dentro do meu canal vaginal? E se esse ovo ficar lá dentro? E se esse ovo se perde, né? É nesse momento que a Ioni Egg, antes de ser introduzido no teu canal vaginal, só por esse contato aqui, olhando, desperta em você os teus medos. E aí começa todo o teu processo de morte e renascimento, porque isso aqui a gente precisa olhar para o nosso profundo, para aquilo que está travando a vida em nós, né, de fluir a vida. E os medos são as primeiras coisas que são vistas e liberadas, porque o medo é uma ilusão. O medo é aquela criança lá, né, que eu falo para vocês sempre, que tem medo, que se sente pequena, que se sente acuada, que se sente abusada, que se sente abandonada, e aí vem o medo. Então, minhas deusas, a gente vai falar mais sobre essas questões emocionais em um outro momento. Aqui eu só estou introduzindo vocês nesse campo para vocês sentirem,
e perceberem a profundidade do que é essa ferramenta. E aí, o grande segredo, né, que eu revelei para vocês, que é esse processo de despertar a vida de verdade dentro da gente. Porque às vezes a gente acha que a vida é isso, né? É acordar, respirar, trabalhar, essa é a vida. As pessoas acham que vida é isso. Eu achei por muito tempo que vida era isso. E não é sobre isso. A vida real, a vida de verdade, está num outro lugar. A vida de verdade está aqui dentro. Está no nosso sentir. O que eu sinto? O que eu faço com o que eu sinto? O que eu manifesto? Isso é vida de verdade. Então, não é essa ilusão que fizeram a gente acreditar que vida é respirar, comer, trabalhar, casar, ter filho, né? Sobre isso, não é. Minhas deusas, tá fazendo sentido para vocês? Agora eu quero conversar um pouquinho sobre. Tá, Manu, já entendi essa história, tudo, mas assim, o que efetivamente isso pode me ajudar na minha vida agora? Agora, porque quais que são os problemas de hoje, né? Não é descobrir que eu vivi lá no Egito, que isso, que aquilo. Eu quero melhorar o meu desejo. O meu problema aqui tá que o meu marido tá me abandonando porque eu já não transo mais com ele. O meu problema tá na angústia que eu tenho que fingir orgasmo. O meu problema tá que eu tô num trabalho que só me suga, que não é minha missão, que não é o desejo do meu coração. Esses são os nossos reais problemas nos dias de hoje, é ou não é? Os nossos apegos, e entra em relacionamento abusivo, e aí a gente acha que isso é vida. E isso não é vida. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui quais são os benefícios que essa metodologia, esses Ioni Eggs vão trazer. E aqui lembrando, gente, que assim, não é você ir lá comprar um ovo, porque isso aqui tem até no mercado da esquina, né? Porque o pessoal agora tá comprando ovo, inclusive falsificado, as pessoas estão pintando vidro, gente. Estão pintando vidro para vender como se fosse Ioni Egg, e a gente tem que cuidar muito, tá? Então, não é você comprar um Ioni Egg numa loja de alguém, de uma terapeuta, e lá introduzir o ovo no teu canal vaginal e plim! Toda essa transformação vai acontecer. Não é mágica, não é milagre, é por isso que os benefícios que eu vou contar aqui para vocês agora são da metodologia Sexy Egg, tá? Por que, Manu? Qual que é a diferença da metodologia para o ovo? É porque a metodologia são várias ferramentas de cura, mas a estrela é a Ioni Egg. Por quê? Porque é ela que vai abrir os portais. Mas e como a gente vai conduzir essa energia? Como eu vou abrir essas memórias do inconsciente? O que eu vou fazer com isso? É por isso que tem essa metodologia. Então, minhas deusas, os benefícios, eles são infinitos. Na verdade, eles são inúmeros, né? Eu digo infinitos porque nós, mulheres, nós temos as nossas histórias particulares. As nossas histórias, apesar dos nossos problemas raízes serem parecidos, né? As nossas histórias são diferentes. A forma com que a gente age, manifesta todas essas memórias e histórias é diferente. Então, cada uma vai viver esses benefícios da sua forma particular. Essa que é o grande amor que eu sinto por essa técnica, porque é um processo de autoconhecimento profundo, que é uma diferente da outra, e isso faz a gente crescer demais, tá? Eu quero trazer aqui os benefícios, eu não posso trazer individual, mas eu quero trazer os benefícios mais comuns, para vocês aí terem noção, tá? Uma noção do que vocês podem acessar, do que vocês podem vivenciar. Então, tem uma coisa aqui que é muito comum e que a primeira coisa que a gente trabalha e que vem à tona com o trabalho das Ioni Eggs é cura com a mãe e com o pai, né, gente? Por quê? Porque a gente precisa liberar essa criança para se tornar mulher.
Então, tem muitas mulheres aí que querem buscar e buscam conhecimento, mas na verdade não conseguem manifestar nada de bom. Por quê? Não conseguem manifestar sua potência. Porque esse pilar aqui, ó, não está resolvido. Então, ela sempre vai acabar voltando lá naquela criança medrosa, insegura, dependente, tá? Aqui tô falando relacionamento também, mas não é só sobre isso. Estão pegando aí? Tá fazendo sentido? Então, cura muito. Essa parte é a primeira coisa que a gente trabalha, tá? O que mais? Qual é o próximo benefício? A cura emocional dos abusos e traumas. Nós, mulheres, nós somos cheinhas. É caminhão e caminhão e caminhão atrás de caminhão de lixo emocional, de traumas. Porque traumas e as nossas emoções não são coisas que a gente controla com conhecimento. E esse é o diferencial dessa técnica, dessa metodologia. É que não é só o conhecimento, é nesse lugar profundo de libertação de memórias traumáticas e abusivas. E aí você vai me dizer, mas Manu, eu não lembro de ter passado abuso. Eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem protegida pelos meus pais na infância, e eu não tenho memória nenhuma. Tem mulheres que me dizem, eu fui uma criança muito feliz, muito amada. Ok, mas por que que ainda essa criança está gritando, querendo atenção, carinho e amor? Por que que essa mulher adulta sente medo de ser tocada, ou tem nojo de ser tocada pelo marido, ou fica fugindo para não se entregar? Porque uma mulher livre, fluida, saudável, ela naturalmente quer compartilhar o amor através do sexo, naturalmente. Então, minha deusa, não é só sobre essa criança. Aqui nesse movimento da cura emocional dos abusos e traumas, a gente vai no lugar um pouco atrás, um pouco ou muito, né? Porque essa terapia, essa metodologia, ela vai até 7 gerações atrás, para vocês terem uma ideia. Porque memórias de abuso mesmo, quem teve foi a mãe, a avó, a bisavó, que transavam por obrigação, que esses maridos não eram nada carinhosos, né? Eram mais agressivos, que tinham que transar para procriar. Então, todas essas memórias estão dentro da gente. A gente querendo ou não, sabendo ou não. Vocês viram como é profundo isso? O que mais que essa sexy egg pode fazer pela gente? Pode curar a dependência emocional. E a dependência emocional não está só no parceiro. Ah, Manu, mas eu nunca tive né, parceiro tóxico ou abusivo. Mas a pessoa não larga do pai e da mãe. Mesmo às vezes casada, mesmo com filho, tá lá, dentro da casa do pai e da mãe, metendo o bedelho na vida do pai e da mãe, eu tendo que cuidar pai e mãe. Isso tudo é dependência. Ou pedindo opinião para pai e para mãe. Mulheres casadas, tendo que voltar para casa de pai e de mãe depois de grande. Esse foi meu caso, né, gente? Por isso que eu tô aqui, falando que isso é real. E isso cura, de verdade. Encerra esse padrão, de verdade. Isso é resolutivo. Cura problemas uterinos e ginecológicos, como mioma, cistos, ovários policísticos. Meu Deus, como tem ovário policístico, eu tive mioma. Os médicos aí tudo querendo castrar as mulheres. Ah, vamos tirar o útero, né? Não serve para nada. Vamos acabar com essa doença tirando o útero. Umas atrocidades, uns abusos, que não é esse o caminho. Porque problemas uterinos e ginecológicos vêm de uma mulher ferida nesse nível de profundidade, nesse nível ancestral, nesse nível emocional, que a gente teve que engolir as nossas emoções muitas vezes, não só como adulta, lá como criança, e que se transformou em mioma. Mulheres muito masculinizadas têm que dar conta da vida e se sobrecarregam, têm ovários policísticos,
Porque os ovários representam a nossa parte mais yang, mais masculina. E um ovário que tem vários cistos. O que é cisto, gente? Cistos são carnes densas, duras. O que significa isso? Tem informação guardada ali. Então, quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente se liberta, a gente se empodera. Sabendo que o físico, que essas manifestações físicas são simplesmente sintomas de uma dor profunda no nosso feminino. O que mais? Claro que aí a sexy egg vai aumentar a lubrificação vaginal. Porque a lubrificação, as águas fluídas da nossa vagina representam as nossas emoções, o fluir das nossas emoções, as nossas emoções integradas, vistas, vividas e olhadas. E aí uma mulher que não tem lubrificação vaginal é o quê? É uma mulher literalmente seca. É uma mulher que ela não entra em contato com as emoções dela. Ela fica o tempo inteiro no racional. E uma mulher que não lubrifica, Manu, mas é hormonal. Mas o que é a falta de hormônio feminino, minha deusa? É justamente a falta desse contato poderoso com as emoções. Vocês percebem que a parte física, ela é toda sinais e sintomas apenas de algo mais profundo? Então, com a sexy egg, até porque o ovo vai movimentar a carne, os hormônios. Imagina isso aqui dentro do teu canal vaginal. A lubrificação é uma das coisas que volta mais rápido nas mulheres, porque mexe, sabe? Aquelas paredes vaginais anestesiadas, secas. A Ione Egg ali, com o pompoarismo, dentro do método eu ensino a fazer, logo vai brotar água dali, minha deusa. Logo vai lubrificar, porque a gente está movimentando, tirando as couraças do canal vaginal. E aí a lubrificação, que é algo feminino, que é algo fluido no corpo da mulher, ela volta. Olha que lindo, né? E aí, junto com a lubrificação, volta o quê? Volta a energia da libido feminina, que depende desses hormônios para fluir no corpo, mas esses hormônios fluindo no corpo dependem do quê? Das emoções livres dentro da gente. Estão entendendo o aumento da libido? Da onde vem? Eu dei muitas lives ali semana passada sobre isso, mas aqui eu estou para dizer para vocês que as Yoni Eggs aumentam muito a libido, muito. Porque você imagina se você tem falta de libido durante 5 anos. Não é falta de libido, é a energia da libido aprisionada. Presta atenção nisso. Não é falta de libido. Quando a gente fala falta de libido, eu estou falando de uma forma, é uma forma de falar, mas na verdade não sai essa energia de você, não é uma falta, né? É uma sensação de falta, mas é uma energia represada. Porque se você tivesse falta de libido, que a libido é energia de vida, você já estava morta, percebe? Então aqui é uma energia represada. Quando a gente introduz o ovo, que faz a movimentação lá com técnicas, com práticas específicas, a portinha da represa dessa energia, ela se abre, minha deusa. E aí essa libido vem com tudo. É a coisa mais linda de ver, meu Deus! Onde é que estava tudo isso? Nem com meus 20 anos eu sentia toda essa energia, esse tesão, esse desejo. Por quê? Porque essa é você, a essência feminina é desejo. E aí a gente vai abrir a porteira, como dizemos do lado de cá. E é esse fluxo do desejo e da libido, eles jorram da gente. Tanto é que eles jorram e a gente se torna magnética. Eu contei para vocês aí, né? E muitas mulheres contam sobre o magnetismo que a gente transborda. As pessoas olham para a gente, mas que linda, mas que maravilhosa. Esses namorados, que tem que você tá muito gostosa, muito magnética. Então é sobre isso. É sobre essa energia livre, natural na gente. Outra coisa que faz que é incrível, né, é a abertura para novos padrões de relacionamento. Então, assim, se você é solteira,
você vai mudar o teu padrão de relacionamento, ou você vai atrair outros homens, tá? Com outros padrões. Se você já está casada dentro de um relacionamento, você vai começar a olhar para o teu homem de uma forma que você nunca olhou na vida. Parece mágica, parece mágica. E é por isso que eu falo que eu sou a Santa Antônia, né? Que eu salvo o relacionamento. Porque às vezes tu tá lá, não aguento mais esse casamento, esse relacionamento, porque isso, porque aquilo vem com todos os conflitos, daqui a pouco a gente faz uma limpeza dessa. A gente usa um certo, né, Yoni Egg, porque cada um tem um propósito. E daqui a pouco você começa a olhar para esse homem de uma forma que você nunca olhou. Por quê? Que você começa a limpar os óculos que você está olhando para esse homem com projeção. Mulher que não faz limpeza no útero vai olhar o seu homem ou os homens com o óculos da mãe, com o óculos da avó, com o óculos de outras mulheres, tá? É por isso que para você voltar para você ter a tua energia da libido fluindo límpida, com a tua consciência, da forma que você aprendeu com as tuas histórias, você primeiro precisa tirar o óculos da mãe, o óculos da avó. E é aí que a gente mexe nos padrões de relacionamentos. Não é que é um paraíso, não é que é a Disney, não. Você começa a ser mais verdadeira com você mesma. Você tira, sabe, o véu da ilusão e aí os padrões eles mudam. Os padrões eles se adequam aos padrões dessa nova consciência que você adquiriu. E aí é para relacionamento amoroso, e aí esse olhar é para as amizades, esse olhar é para a tua prosperidade, esse olhar é para o teu trabalho. Por isso que a transformação é gigante em todos os pilares, porque é você que muda. Quando você muda o teu olhar, você muda o teu olhar para toda a vida lá fora. E esse que é o barato, é ou não é? Que não é só uma coisa que você vai resolver, entende? Nós somos seres muito complexos. Muito complexos. E as chavezinhas vão virando dentro. E o externo, ele vai só te mostrando e reverberando a tua mudança interna. Então, por isso, a abertura para os novos padrões de relacionamentos. Tem uma outra coisa que é uma queixa, assim, ó, dia e noite do lado de cá, de mulheres despertas, tá? Mulheres que já estão despertas entendem que nós temos energia masculina e feminina dentro da gente. Nós, mulheres, temos energia masculina e feminina dentro da gente. E são essas energias masculinas e femininas em equilíbrio, em maturidade, que vão fazer o boom na nossa vida. Percebe? E não, aqui não é um comportamento de mulherzinha, de feminina. Não é sobre isso. É sobre energias do nosso inconsciente. Tá, minha deusa? E esses Yoni Eggs vão fazer esse equilíbrio e maturação. E é aí que entra a maturidade feminina. É aí que entra a sustentação do pilar feminino na minha vida. Acolher o masculino, utilizar essa nossa energia incrível masculina, porque chega de brigar, né? Chega de dizer que merda, eu fico só nessa energia masculina, porque eu odeio essa energia em mim. Eu ouvi muito durante 20 anos, quando eu trabalhava lá só com mulheres, com o círculo do sagrado feminino, que eu ancorava uma energia do sagrado feminino lá atrás. E aí eu também estava nessa. Até que eu percebi que enquanto a gente não acionar, acessar e fazer as pazes com a nossa energia sagrada masculina, a nossa sexualidade, os nossos relacionamentos, minha deusa, não adianta fazer macumba, rezar, porque você não vai resolver isso. Então, olha que incrível que é esse conhecimento, né? A partir desse conhecimento e dessa abertura, você já tem infinitas possibilidades. E também a expansão da sexualidade, né? Um benefício assim, incrível que não é só ter desejo sexual, ir lá para transar incrivelmente, ter 1 milhão de orgasmos, ser multi-orgasmo, não. Expansão da sexualidade é você expandir a tua vida em proporções que você nem imagina. Expandir a sexualidade e o prazer em todos os níveis, minha deusa.
em todos os níveis. Vocês estão fazendo ideia do que você pode viver, do que você é? E você tem ideia o porquê que você busca tanto, você tem sede, né? De mais, mas eu sei que eu sou mais, eu sei que tem mais aqui, mas onde é que está isso? Eu não é, essa foi o meu questionamento durante muitos anos, até hoje, né? Eu busco e eu fico impressionada. Eu faço testes comigo, sabe? Eu faço testes assim, nossa, deixa eu ir ali, quero ver o que, que eu sinto, qual que é o meu padrão, será que mudou, será que não mudou? E eu estou num momento da minha vida, minhas deusas, que eu estou surpresa com o nível de transformação dos padrões que eu não fazia nem ideia que podiam mudar dessa forma. Então, claro que é uma jornada, mas há essa possibilidade aqui dentro desses portais, tá? E outra coisa que as Ioni Eggs fazem, tá? Que a Sexy Egg faz, é o ancoramento dessa força primordial feminina, que não tem nada a ver com força masculina de ação, tem a ver com essa força interna, é os meus recursos internos, é a minha autoestima inabalável, é o meu propósito de vida real, o meu Manu, que não tem nada a ver com coisas que falam ali fora que é lindo, incrível e maravilhoso. Então, esse ancoramento da força primordial feminina é a minha autenticidade. Então, é o meu brilho que vem de dentro, é o meu autoconhecimento. Você consegue ancorar essa força para todos os momentos da tua vida, não só para aqueles projetos que você quer realizar, mas sabe aqueles momentos de desafio, aqueles momentos que, meu Deus do céu, está acabando, eu não estou vendo saída nesse lugar, que a gente tem desafios, principalmente quem está querendo buscar. É nesse momento que entra esse ancoramento. Porque você ancora a força feminina. E a força feminina move montanhas, inclusive move a sua vida. E aí a gente consegue se recolher nessa força, e aí, minha deusa, não tem quem te derrube nessa força feminina. Enraizamento e aterramento, né? O aterramento, a gente precisa se aterrar, porque às vezes a gente fica muito no pensamento, muito no espiritual, muito nos planejamentos, e a grande frustração das mulheres é não conseguir realizar os seus desejos aqui, na Terra, hoje, aqui agora. Então, essa conexão com Gaia, com a Terra, com o meu corpo, que é o templo de toda essa deusa, essa divindade, é nesse momento que a gente ancora o aqui e agora, que a gente vive a nossa vida no nosso templo sem dores. A gente vive o nosso dia a dia com leveza. Por mais desafios e que eu tenha que trabalhar 10 horas por dia, isso não é pesado, porque não é fora que está pesando, é dentro. E quando dentro está leve, você pode trabalhar quantas horas for, você vai estar leve por dentro. Você vai ter amor, você vai resgatar essa força feminina, essa gostosura. Você vai ter propósito, você vai ter gratidão pelo teu corpo, você vai ter prazer no teu corpo. Isso é aterramento, isso é enraizamento, isso é viver o sagrado aqui na Terra. Olha que lindo! E aí a vitalidade física, né? Eu canso de escutar, Manu, tu acha que eu tô precisando de vitamina? Manu, eu chego em casa cansada, como é que eu vou ter tesão? Manu, e aí vem. Então, por que a gente não tem vitalidade física? Por que a nossa energia está sempre lá embaixo? Por que a gente está pegando energia ruim? Essa história de pegar energia ruim dos outros é uma justificativa muito. Já não faz mais sentido para nós aqui, né? Enfim, essa vitalidade física e energética, ela expande, porque a partir do teu útero, que é o teu chakra básico e o sexual, vão te dar sustentação. E assim a tua energia vai ampliar, até porque você vai estar em prazer, você vai estar conectada com a tua feminilidade. Gente, e outra coisa que é um benefício assim que parece muito, acontece muito quando as mulheres estão realmente determinadas a resolver, que é o rompimento de vínculos com pessoas ou situações destrutivas, sabe? Manu,
Essa relação com a minha família ali de origem tá pesada, tá destruindo, tô me sentindo presa. Manu, esse meu casamento aqui não tá indo, tá destruindo, tá me travando, tá me puxando para trás. Manu, esse trabalho, sabe, tá me sugando demais. Então, esses vínculos destrutivos, eles são cortados, quebrados, assim como hábitos e vícios. Tudo isso é por memórias, tá? Conectadas com apegos, tá? Apegos, até amor negativo, a gente chama de amor negativo com ancestrais. Tudo isso a gente consegue quebrar com o processo da Sexy Egg, tá? Outra coisa que muitas mulheres não acreditam, mas eu tenho depoimentos aqui para comprovar, que é o que? Rompimento de contratos kármicos ancestrais e familiares. Eu contei para vocês a última, numa live, de uma das deusas que estava fazendo com um Yoni Egg que nem tinha esse objetivo, tá? Era um Yoni Egg transparente que a gente estava trabalhando um processo de clareza, de ela reconhecer a luz dela, de ela reconhecer e conseguir despertar força, porque ela reconheceu a missão, então ela precisava dessa luz, dessa energia. O que, que aconteceu no meio da mentoria? Ela descobriu um pacto que ela tinha com as mulheres da família dela, de falta de poder, de submissão, de vítima, de coitadinha, porque ela precisava ser assim para honrar as ancestrais dela. Por isso que ela não estava conseguindo assumir a missão dela nessa vida, que é de rainha, é de deusa mesmo. Entende, minha deusa? O nível de profundidade e cura que a gente pode atingir. Aumento da prosperidade, aumento do campo de amor, não tem como, né, gente? Isso é o básico, assim. Aumentar o campo de amor é o apogeu do feminino aí. E aí, empoderamento feminino, acessar a missão de vida, tá? Tem um Yoni específico que a gente trabalha a missão de vida, é lindo. Cura e resgate da força ancestral feminina, tudo isso, minhas deusas. Isso que aqui eu tô falando com vocês só sobre os benefícios gerais. Gerais. Então, vocês imaginam, né? Os benefícios gerais. Depois, eu trabalho com 8 Yoni Eggs de cores diferentes. Porque cada Yoni Egg com cor diferente tem os seus benefícios particulares, que é mais um monte de mudanças e transformações e acessos de poder que a gente pode obter. Por isso que é minha paixão, por isso que esses Yoni Eggs são minha paixão, né? Porque é realmente morte e renascimento numa existência só. São vários ciclos de morte e renascimento numa existência só. É surreal, né? A gente não precisa morrer para fazer diferente numa outra vida. A gente não precisa morrer para ficar pagando o que eu fiz lá, não sei o que. Não, eu já vou resolver aqui. Todos os BOs que eu fiz de errado no passado, eu vou resolver aqui. A gente vai limpar aqui agora para já viver as coisas boas aqui e ir limpando e ir vivendo, e limpando e vivendo, e esse é o ciclo. Né, meus amores? Então, é muito incrível o que essa medicina que a gente resgatou depois de séculos e séculos pode fazer por nós. Eu acho que a gente tem uma necessidade nos dias de hoje, e mulheres, né, vocês vêm buscando há muito tempo, a gente vem buscando há muito tempo o nosso empoderamento, a nossa conexão real com o divino, a nossa potência manifestada. A gente vem buscando isso há muito tempo e agora nos foi permitido acessar isso de novo. E aí, meus amores, na Sexy Egg, eu ainda, além de tudo isso, eu ainda coloquei dentro dessa mentoria outras ferramentas de acesso ao inconsciente, de purificação e maturidade emocional, tá? Que é a aromaterapia, aonde a aromaterapia, através do perfume da deusa, do inalador pessoal, a gente vai ensinar o nosso corpo que ele pode libertar as couraças, porque quando você passa o óleo corporal no teu corpo com amor, com carinho, você está ressignificando todo o teu feminino. Você está dando permissão para o teu corpo liberar todas as dores,
todo o sofrimento, todos os padrões repetitivos. Quando você inala um aroma, por exemplo, de gerânio, que é o aroma que trata a feminilidade, você está abrindo o campo do sentir, você está abrindo a tua intuição, você está dando espaço para o teu feminino transbordar na tua melhor versão. Então, minha deusa, é surreal essa ferramenta, porque são várias ferramentas numa só. Fora o despertar da Kundalini, que é uma meditação específica para fazer essa energia realmente movimentar dentro do teu corpo e curar e limpar memórias junto com a Ionieg, junto com os aromas. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não vão encontrar nada parecido com isso por aí, porque é exclusivíssimo, porque essa mentoria, ela não vem de um conhecimento, ela vem de uma experiência de vida, ela vem da minha própria cura, ela vem da minha própria experiência. E aí, centenas de mulheres têm aí os depoimentos para compartilhar com vocês, se vocês ainda têm alguma dúvida, que essa é a ferramenta certa para você, até porque se você está aqui me ouvindo até agora, você sentiu o chamado. E é assim, é somente assim pelo coração que as mulheres vêm para esse movimento, tá? Porque não é pelo conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, mas é pelo chamado da tua alma, é a tua mulher, é a tua deusa interna gritando por liberdade, por socorro, por expansão. Então, meus amores, eu quero compartilhar com vocês agora, e tem muito mais, tá? No decorrer das nossas aulas VIP aqui, é VIP por causa disso, tá? Por causa dessa profundidade que só algumas mulheres conseguem acessar, não é para todo mundo. É por isso que vai continuar sendo VIP, que eu quero trazer conteúdos profundos aqui, para realmente dar uma explosão de expansão de consciência e vocês saberem que esse tipo de conteúdo é a libertação de verdade da mulher.